Antes de resolver o exercício, comentar sobre duas propriedades importantes do produto vetorial. Podem copiar o iniciado antes de discutir, já antecipando, para adiantar alguma coisa. Comentar sobre duas propriedades do produto vetorial que são importantes e que vocês vão aplicar mesmo. Tá? Ao menos, vocês têm essas propriedades anotadas aí, registradas, caso precisem consultar um dia. São duas propriedades muito frequentes. Quando se trata de calcular o produto vetorial, são muito frequentes, são muito aplicadas. Então, essa não tem nem muito o que entender. Tá? É possível provar. Não vamos provar, é só deixar registrado aqui. Primeira propriedade. Se U é paralelo a V, se dois vetores forem paralelos um ao outro, se o vetor U for paralelo ao vetor V, o produto vetorial dos dois é igual ao vetor nulo. Sempre que dois vetores forem paralelos, resumindo, o produto vetorial desses dois vetores é igual ao vetor nulo. Não digo igual a zero, porque zero é número, não é vetor. E o produto vetorial não dá como resultado número, dá como resultado um vetor. Às vezes a gente não presta atenção, e responde assim. Se U for paralelo a V, então o produto vetorial, U vetorial V, dá como resultado é igual ao vetor nulo. E vice-versa. Vale a recíproca. Se dois vetores são paralelos, o produto vetorial deles é o vetor nulo. Vale a recíproca. Se o produto vetorial de dois vetores for o vetor nulo, necessariamente eles são vetores paralelos. Tá certo, gente? Vale a recíproca. Eu vou por aqui, vale a recíproca. A recíproca significa, se o produto vetorial de U e V é igual ao vetor nulo, então U é paralelo ao V. A afirmação contrária, que acha, é recíproca. E a outra e última propriedade é essa. São muito frequentes, então não podia deixar de mencioná-los. Quando nós trocamos a ordem dos vetores, quando nós trocamos as posições dos dois vetores no produto vetorial, o resultado do produto é alterado. Se nós escrevermos no lugar de U V, e se nós escrevermos no lugar de V U, assim, ao invés de U vetorial V, V vetorial U, o sinal do produto é trocado. No produto escalar não acontece. Se nós escrevermos V escalar U, o resultado é igual ao resultado de U escalar V, não é? Então, trocar as posições no produto escalar, as posições dos vetores, não altera o resultado. V escalar U ou U escalar V dá o mesmo resultado. Mas no produto vetorial isso não acontece. Não é verdade que V vetorial U é igual a U vetorial V. Se nós trocarmos as posições aqui, escrevendo isso, o resultado do produto vetorial não é igual a U vetorial V, é menos U vetorial V. Tá certo? São duas propriedades extremamente importantes, muito frequentemente aplicadas. Então, não tem como sair desse curso sem pelo menos falar mencionado. Tá certo? Então, fiquem com essas duas propriedades aí. Deus nos ajude. Vamos resolver o exercício, Vamos lá, Deus nos ajude. Beleza, nem mesmo. Como é que nós vemos essa expressão? O vetor menos 2U, menos 2U vetorial 3V. Menos 2U vetorial 3V. Para calcular essa expressão, para achar o vetor que é o resultado desse produto vetorial, multipliquem os números reais uns pelos outros, independentemente dos vetores. Como fizemos no produto escalar, lembram? 2U escalar menos V, 2 vezes menos 1 dá menos 2, nós fizemos isso para o produto escalar. Vale a mesma coisa, é possível mostrar uma propriedade, vale mesmo para o produto vetorial. Os números reais que aparecerem dentro de um produto vetorial
podem multiplicar uns pelos outros, independentemente dos vetores. Então, menos 2 vezes 3 dá Menos 6. Então ficamos com menos 6 e aqui continua o vetorial V. Podemos até eliminar os parênteses. Tá? Então os números reais, sejam quantos forem, multipliquem todos eles uns pelos outros. E já escrevam o resultado. E aí sobram os vetores que nós vamos multiplicar. Produto vetorial. Né? Agora, ó, basta calcular o vetorial V, escrever aqui as componentes desse vetor que vamos calcular e multiplicar menos 6 pelas 3 componentes, para achar as 3 componentes desse vetor aqui, o resultado desse produto. Mas no caso a gente só vai multiplicar O vetorial 6, menos 6, só o vetor 1, do 1 só. Nós vamos achar isso. Vamos calcular o produto vetorial dos dois. O produto vetorial desses dois dá um outro vetor. Você vai achar as 3 componentes desse outro vetor. E aí multiplica cada uma dessas 3 componentes por menos 6 e vai achar as 3 componentes do resultado, do vetor que é o resultado disso. Eu vou do comentar. resultado. Do resultado. Tá. Mas Primeiro eu eu vou vou fazer comentar. aquela. Como você falou, senão primeiro escreve o Aqui é 1, depois o V, a primeira e a segunda coluna. Então, ó, nós vamos calcular, eu vou destacar. Nós vamos calcular primeiro isso aqui. Lembrar, gente, que o produto vetorial desses dois dá um outro vetor. É esse vetor que nós vamos achar. Depois nós multiplicamos esse vetor por menos 6. Tá? As componentes desse vetor multiplicamos por menos 6. Eu vou fazer passo a passo. Ó, o vetorial V. Vamos calcular separadamente o vetorial V e depois substituímos o vetor aqui, para multiplicá-lo por menos 6. Então, ó, o vetorial V barra vertical. Escrevemos primeiro o quê? As 3 componentes do primeiro vetor que aparece aqui, ó, U, né? As 3 componentes do vetor U dispostas numa única linha. 3 menos 1 menos 2. 3 menos 1 menos 2. Em seguida, segundo passo, escrevemos